a nova edição do projeto Nossos Ídolos. Convidamos também o nosso querido Sacaca, mais conhecido como Sacaca, né? Obrigado por ter vindo, Sacaca. Você que faz parte da banda Yes Banana. Veio aqui, na verdade, enriquecer a informação para o projeto Nossos Ídolos, né? As coisas que ocorrem na banda, a sua trajetória, o seu trabalho como músico, isso que a gente quer saber. Você está na banda Yes Banana desde quando? Nós fundamos a banda em 2003, esse ano nós estamos fazendo agora em julho, 10 anos. Meu trabalho começou, na verdade a minha parceria começou com ela em 98, são 15 anos já, 15 anos completos. Começamos aí e eu considero a minha carreira profissional a partir desse momento. Eu já tinha uma carreira musical anterior, rock e tal, mas era uma coisa muito amadora, a gente pagava para tocar, na verdade. Aquela coisa de tocar em casa de amigo, né? Tocar em praça, a gente nunca cobrava cachê. E quando cobrava, não dava na mão para cobrir do táxi, para carregar o material. Mas a partir de 98 eu resolvi profissionalizar. Então como é que eu fazia? Como eu não tinha nome, absolutamente ninguém me conhecia, a minha estratégia que eu adotei foi simples. Eu ia para Zaguri, naquela época, na Beira Rio, ali na orla onde tem os quiosques. Era o ponte da música popular. Todo mundo fazia violão em voz lá. Nomes da noite amapaense. Todos os finais de semana eu ia lá, dava uma canja em cada bar daquele. Até que um dia pintou a oportunidade, um daqueles bares resolveu contratar um músico novo e tal, aí me chamou, falou, pô, tu não tá afim de fazer? Eu vejo sempre tu dando canja aqui e tal. Só que eu não toco, não sou instrumentista, sou cantor somente, né? Aí eu precisava de alguém para me acompanhar. Aí eu lembrei do Alan. Sabia que o Alan também estava interessado em fazer, convidei o Alan topou, nós fomos fazer nós dois lá. Montamos um trio, na verdade, era eu, ele e o Valério, que hoje é baterista também, né? Percussionista, baterista. Montamos e fomos fazer o trio lá. Ficamos 2 anos fazendo isso. Então, a partir daí, de 98, eu considero a minha carreira profissional, Placa, tínhamos somente 1 ou 2 bandas, que não me engano, era a Banda Brindis ainda na época. E era uma banda grande e só contratavam cantores já com um certo nome. Aí o mercado que me restava era justamente esse, de barzinho. Então eu adotei essa estratégia e fiz isso. O Alan lembra perfeitamente quando eu convidei e expliquei a situação a ele. Falei, vamos fazer junto. Ele falou, na hora, vamos, topei. Aí então desde daí nós não paramos mais. Aí quando foi em 2003 nós fundamos a banda Yes Banana, eu e ele, o Álvaro. O Álvaro, como sempre em todas, né? Nós fomos convidados para fazer, inaugurou uma boate, o cara queria uma banda em específico para fazer com um tipo de... E nós chamamos, na verdade eu, ele e o Álvaro, chamamos o Valério e começamos a fazer no Mosaico, meio que em tom de brincadeira mesmo, né? Levamos o acústico mesmo, né? Nós íamos, o Álvaro com violão aço, o Alan com violão nylon, o Valério usava a bateria do filho do Alan, do João, naquela época, uma mini bateria de brinquedo. Nós levávamos um bumbo e uma caixa, um bumbozinho desse tamanho e tal, e começamos a fazer um mosaico. A princípio, as pessoas disseram, pô, tu tá louco? Ninguém nessa cidade paga para assistir pop rock, para escutar pop rock. Isso em 2003. O mercado desse ramo era completamente inexistente. O máximo, a coisa que mais se aproximava disso era a banda, né? Era o Casa Nova que fazia, mas um segmento muito bem específico, que era o do flashback, que é diferente. Pop rock é outra coisa. Então, quando nós fomos fazer no Mosaico em 2003, já com a banda Yes Banana, com a banda formada, eu, o Alan, o Álvaro e o Valério, meio que foi meio assim na loucura. Os caras disseram assim, pô, isso não vai dar certo. Não tem como dar certo um negócio desse. As pessoas... Rock, ele falou, rock é pra casa do colega, pra casa do amigo. Tu monta aquela história daquele, fazer aquela rocada, leva os amigos pra beira da piscina, toca rock a noite todinha. Nós apostamos junto também com o proprietário da casa, apostamos na ideia e hoje você vê. Hoje, Macapá, dificilmente você sai na cidade e não tem uma casa que não tem uma banda de pop rock tocando lá. Essa formação do Yes Banana é a mesma, desde de 10 anos atrás, é a mesma? Não, já mudou. Tirando os tecladistas, agora não mudou, porque os tecladistas passaram 3 tecladistas pela banda. Entendeu? E agora, recentemente, de uns 3 anos para cá, mudou o baterista Valério e entrou o Ian. Mas a cozinha mesmo, a liderança da banda continua a mesma, que é eu, Alan e o Álvaro, sempre fomos nós, então isso não mudou em nada, continua a mesma coisa. Agora mudou, o tecladista, um dos tecladistas, mudado entrou o Milson, e o baterista agora, que é o Ian Moreira, que é filho do Aldo, que é uma família de músicos, né? Uhum. Vocês tiveram uma passagem boa em Belém do Pará, né? Vocês levaram o trabalho de vocês, fizeram uma série de atividades lá. Como foi essa passagem de vocês, essa temporada lá em Belém? Te conta essa história. O Belém, na verdade, serviu para fazer crescer o nosso nome em Macapá. Por incrível que pareça isso. Uma referência, porque quando nós saímos de Belém para Macapá, as pessoas ficaram dizendo, pô, mas os caras conseguiram varar aquele mercado. E tu sabes que o mercado paraense, ele é fechado, principalmente por um amapaense. Eles estão acostumados a migrar, eu não estou falando isso como
sabe, com uma forma revanchista, não é isso, eu não entendo por esse lado. A situação é que é um fato mesmo. As pessoas estão acostumadas a vir a Macapá fazer os shows, artistas de Belém, mas eles não estão acostumados a ter um artista de Macapá, principalmente nesse segmento boate noite, chegando lá para concorrer com eles. Então, a princípio, nós fomos muito bem recebidos pelo público, mas não tivemos uma certa rejeição por parte da classe artística de lá nesse segmento. Nós tivemos algumas dificuldades e tal, mas a princípio só. Depois a gente foi conseguindo galgar um espaçozinho ali, outro aqui, mas nada muito relevante. Eu conto uma história que nós fomos fazer, essa história é engraçada. Nós fomos contratados para fazer uma temporada, que é o maior verão realmente da região norte, que é o verão de Salinas, em 2006 isso. Fomos contratados por 30 dias, o cara dando tudo. Apartamento, deu transporte, deu... Por conta dele, os 30 dias lá. E o cachê fechado, o contrato, tudo assinadinho, bacana. Eu acho que nenhuma banda mapaense nesse segmento conseguiu um contrato desse de 30 dias para ir tocar nesse tipo de coisa. Nós conseguimos e fomos. Só que a situação era muito simples, não era nada de luxo. Toda banda, uma banda de garagem, uma banda sem nome, passa por dificuldade. Nós ficamos num apartamento pequeno que não tinha cama, não tinha rede, não tinha nada. Só tinha um fogão, um gás, a gente se matava para cozinhar. Era só o nome, apartamento, né? Apartamento. E de cara já o síndico não gostou da gente. Aí então nós chegamos no apartamento, bacana e tal. E de quinta a domingo nós tocávamos na praia em Salinas. Então o cara cedeu o ônibus, ele pegava o ônibus e levava a gente até Salinas. O ônibus era legal, o ônibus era pousudo, né? Melhor que o apartamento. Melhor, pô, bem melhor. Aqueles micro-ônibusinhos, né? Assim, com ar-condicionado e tudo mais, né? Aí, só que quando chegava em Belém, o ônibus deixava e voltava, e nós ficávamos lá a pé. Ficávamos andando no carro, totalmente surrado, meu amigo. O bicho aí, então, só tinha espaço para um ir na frente. Geralmente é o Álvaro, que ele se prevalecia, né? Sou mais velho, ele... né? Aí você tá, aí ia no banco, o resto da banda ia no meio do som lá atrás, todo mundo espremido, sabe? Mas o engraçado que foi nesse dia, foi muito legal e incrível. A gente conta essa história, as pessoas não acreditam. Esse episódio em específico transformou a nossa banda no que ela é hoje aqui em Macapá. Houve a motivação. Não, eu vou te explicar e tu vais entender. Nós pegamos um ônibus, chegamos lá, fomos para Salinas. Quando o ônibus parou na porta, o ônibus era lindão e nós estávamos dentro do ônibus. Né? Quando nós descemos do ônibus, tinha uma galera de Macapá. Foi coincidência, né? O pessoal, quando os caras viram a gente descendo do ônibus, cara, meu irmão, vocês estão bem pra caramba, vocês estão arrebentando. E foi verdade, os caras vieram dar parabéns pra nós. Eram os caras que, de certa forma, como era uma elitezinha, né? Que de certa forma influenciava o outro aqui em Macapá. Os caras viram uma notícia, uma coisa desse tamanho lá, chegou aqui desse tamanho. Olha só. Os caras já chegaram aqui dizendo que nós éramos os super astros de Belém, nós mandávamos na noite em Belém, contaram uma história, cabeludérmio, até rendeu depois, entendeu? Percutiu legal, e quando nós chegamos em Macapá, cara, aquela boate estava super lotada para receber a gente. Tu imagina isso? E se eles fossem descobrir a história de verdade... Souberam do carro, né? Se eles soubessem que a gente dormia numa casa, o cara alugou uma casa perto da praia que não tinha água, entendeu? Não tinha água para dormir, só tinha quarto, não tinha cama, não tinha fogão, não tinha nada. Era só o telhado. Nós dormíamos no pátio, passávamos a noite toda se batendo e eu aguentando. Não é brincadeira, cara. Eu sou o único cara nessa turma que não ronca. Era uma orquestra roncadora. Você acredita nisso no pátio? Era um gravador. Cara, pelo amor de Deus. Álvaro, Alan, Papa, todo esse mundo, esse povo dessa banda ronca absurdamente. E agora chegou o Ian, que é o recordista. Bateu. Nós tivemos uma viagem com o Ian, ele parece que vai morrer porque ele sofre de apneia, né? Entendeu? Parece que ele vai morrer, entendeu? Se fizer como é que ele ronca, tu não acredita. Eu digo, acorde que ele tá morrendo. Ele ainda não viu o Ian roncando, mas ele ronca também. O Álvaro ronca. Aí, cara, eu não conseguia dormir porque eu tenho dificuldade pra dormir. Imagina, qualquer barulhinho. Então nós dormíamos, não tinha água. Eu conto o episódio, cara, tocamos, voltamos pra casa. Chegamos lá, cara, não tinha água pra tomar banho. 3 da manhã, eu sou o tipo de cara que não dorme sem tomar banho. Aí eu fui lá, tinha um bebedouro, eu fui lá, eu derramei, sem brincadeira, tinha meio copo de água no bebedouro. Eu derramei. Aí quando eu fui me jogar, tava mais gelada do que... Aí eu fui lá, botei no fogão, esquentei com meio copo de água e lavei o sovaco e as partes. Pra mandar o recado pro cérebro que eu tinha tomado banho, porque na verdade não tinha tomado banho. Só pra dizer, ó, tomou banho, entendeu? Vai dormir.
Porque tava só terra, pô, só areia. Então são coisas que acontecem com bandas assim, que as pessoas têm noção. E quando eu cheguei em Macapá, nós chegamos em Macapá, encontrei com um amigo meu na rua, ele falou, pô, tô sabendo, vocês estavam lá, né? Meu irmão, se tu soubesse da dificuldade que nós passamos lá. Interessante, olha só, em primeira mão o pessoal tá sabendo já desse negócio aí. Agora, por que o pop rock? Por que esse segmento de música, o pop rock, vocês escolheram pro Yes Banana? Todos nós temos essa formação. Eu, quando me entendi como gente, a banda que mandava em Macapá, nesse segmento, era a banda Placa. Eu os assistia sempre, eu assistia uns 2 ou 3 shows deles no Círculo Militar, nas tertúlias que eles tocavam. Nessa época eu tinha 14, 15 anos, estava começando a desabrochar para a vida. 1986, eu acho, 87, por aí. Entendeu? Na época do auge deles e tal. Então eu saía, quando eu comecei a sair pra noite e começar a me entender, começar a viver essa situação, foi meio precoce também, na verdade, né? Eu ia com os amigos, nós íamos pra tertúlia lá do Círculo, eles tocavam frequentemente lá e também no Macapá. E umas 2 ou 3 vezes, acho que eu os vi lá, e também um show deles que eles fizeram no ginásio Paulo Conrado. Então naquele momento, foi um momento assim de formação do meu caráter, né? Eu resolvi naquele dia, pô, quando eu crescer eu quero ser isso daí. Quero fazer isso daí, né? Quero tocar e tal. Então, eles faziam pop rock. Eles tocavam as bandas de rock daquela época. Eles tocavam Scorpions, tocavam RPM, sabe? Queen, essa rapaziada. Então, eu sempre tive admiração desse tipo de música. Nunca imaginei que 10, 15, 20 anos depois eu ia estar dividindo o palco com eles. Entendeu? Com músicos que faziam parte daquela época. Então, de uma certa forma, não foi muito acidental a coisa. As coisas foram acontecendo como deveriam ter acontecido mesmo. Tinha quantos anos? Né? Em 86 eu tinha 14, 15 anos. 14 anos. Entrava no círculo militar sem a polícia ver, sem o pessoal ver. Mas era porque era melhor, porque era tertúlia. As tertúlias eram domingos, era liberada para o povo, claro que também não tínhamos idade para isso, mas eles faziam vista grossa, nós íamos. Mas era uma coisa muito, muito diferente do que é hoje. As tertúlias começavam por volta de 9 e meia-noite e não tinha mais ninguém. Diferente que hoje você sai de casa meia-noite e não tem ninguém na festa ainda. Né? Então era outra cultura naquela época, era diferente, sabe? É bom. Vamos fazer 40 daqui uns dias. Agora, como foram os festivais de músicas, né, que vocês participaram? E Yes Banana participou de festival de música, né? Participamos e tivemos o privilégio de ganhar um. Né? Tivemos com esse segmento de pop rock? Sim, não. Era um festival aberto para todos os gêneros musicais. E esse que foi legal, porque nós ganhamos dos gigantes da música mapaense. Nós fomos lá com um rock, um rap. Mas era um rock, uma pegada rock, chama-se Rap em Preto e Branco, uma parceria minha. A música é minha, do Alan. E a letra é do Ademir Pedrosa, que é um escritor já conceituado em Macapá, já ganhou vários festivais pelo Brasil. Teve o Sescanta, em 2009 isso. O Ademir convidou eu e o Alan para fazer a parceria com ele, nós fizemos e trouxemos o formato para a banda fazer. Então, na verdade, essa música, o Rap em Preto e Branco, o autor da melodia é eu e o Alan, mas a música foi feita em conjunto com a banda. Essa música surgiu dentro desse estúdio aqui que nós estamos aqui agora. Nós viemos para cá com uma ideia mais ou menos de como ela seria e aqui que ela nasceu. Nós participamos do Sescanta em 2009 mesmo. Isso nós tivemos quantos ensaios? 2 ou 3 ensaios, não foi, Álvaro? 3 ensaios, 4 ensaios. Passamos uma semana ensaiando, preparando a música para o festival. Fizemos o festival concorrendo com Joãozinho Gomes, Mandeu Cavalcante, Patrícia Bastos, só os Papa Festivais. Henrique de Miceli, todos os grandes músicos, principalmente nesse segmento de festivais, estavam presentes. Nós fomos lá e ganhamos o festival. Eles que já ganharam vários festivais, né? Pelo Brasil, nós fomos lá e ganhamos o festival. E tem mais, o legal é que fomos unânimes praticamente. O público sabe que em festival, geralmente o campeão é vaiado. Né? O público estava do nosso lado. Existe uma divisão muito grande. Exatamente. Acho que os caras levam torcida organizada também, tem isso. Mas as pessoas, a nossa apresentação foi tão muito bem executada que as pessoas tiveram que reconhecer que nós merecíamos naquele momento. E agora, passados esses anos todos, 2009, nós vencemos agora faz 15 dias com a mesma música em Belém do Pará. Fomos a Belém com a mesma canção, em Castanhal, para ser mais específico, com a banda. Foi uma história engraçada, porque nós não tivemos aquela velha história de apoio, nós fomos meio com a cara e com a coragem. Pelo até o contrário, aconteceu um episódio que a gente até não vai revelar aqui, mas um episódio que meio que diminuiu a nossa tentaram diminuir a nossa qualidade musical nesse sentido. Nós ainda assim conseguimos chegar a Belém. Eu me lembro que o festival ia ser na sexta-feira, na quinta-feira à noite, 9 da noite, nós não tínhamos nem passagem para ir para Belém, você imagina. Nós conseguimos, na 9 da noite, confirmar as passagens. Fomos a banda fazer lá o festival. Nós chegamos, na verdade, no dia do festival. O festival começaria às 8 da noite. Nós chegamos em Castanhal 7 horas da noite, 1 hora antes.
Chegamos no palco, passamos o som, ganhamos a eliminatória, eram 20 músicas, 10 somente passavam para a final. No dia nós ganhamos a eliminatória entre as 20 músicas, passamos em primeiro lugar, com 3 pontos de diferença sobre a segunda colocada. E aconteceu uma coisa assim fenomenal, porque nunca vi isso em festivais, e é verdade isso. Na final do festival, os adversários torcendo por nós. Todo mundo chegava e dizia, cara, não tem como tirar isso de vocês, vocês merecem um festival. Isso no camarim, as pessoas dizendo, nós fomos lá, apresentamos a música, os concorrentes e concorrentes de peso, Pedrinho Calado, sabe, Marcelo Sedutor, esse Marcelo Sedutor já ganhou festivais em São Paulo e Rio de Janeiro, sabe, gente de peso de Belém, de peso, gente grande, fomos lá e ganhamos o festival novamente. Com todo esse problema das passagens, a questão daquela ansiedade, a preocupação, né? Vocês tiveram ainda a cabeça de se concentrar e fazer um negócio, fazer bonito lá, né? Isso fortaleceu a gente, na verdade. Isso fortaleceu. Absolutamente não. Mas, a princípio, no dia que aconteceu o episódio em específico comigo, com o Alan, que as portas da secretaria foram fechadas para nós, na nossa cara, porque é diferente de como você diz, olha, não dá para patrocinar e não tem como fazer porque não tem dinheiro. Outra coisa é você se recusar a sequer receber o artista, que foi exatamente o que aconteceu. Então nós nos sentimos assim, eu e o Alan. Eu me lembro do episódio, nós saímos da secretaria, eu e ele, por volta de 4 da tarde, na quarta-feira, isso foi um dia antes da quinta nós embarcarmos. Nós saímos, olhamos um para o outro e dissemos, acabou, né? Vai para tua casa, eu vou para minha casa, que essa conversa encerrou-se. Nós desistimos, eles conseguiram fazer com que nós desistíssemos da história. Aí o Alan falou, eu vou para casa. Esse dia eu tinha um compromisso, eu cancelei o compromisso porque não tinha cabeça. Se eu fosse ao compromisso, era como se não estivesse lá. Fui para minha casa, sentei e fiquei refletindo, não pela negativa do patrocínio, não era isso. Pela forma com que foi feito, né? Nós nos sentimos assim, o último dos últimos dos artistas, né? Mas quando foi na quinta-feira nós amanhecemos, eu e o Alan, parece que nós estávamos conectados. Eu liguei para o Alan, quando eu liguei para o Alan, 8 da manhã, ele falou, rapaz, eu estava tentando te ligar. Ele falou, nós vamos dar um jeito de esse festival. Eu falei, é isso que eu liguei para isso. Nós vamos dar um jeito de esse festival. Dá nosso jeito, vamos, nem que seja do nosso bolso, nós vamos ir a esse festival. Ninguém tinha dinheiro, nem ele nem eu. A gente falava.